Você que vai assistir o nosso podcast, aproveite para se inscrever no canal, marque o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, que é mega importante. Contamos com você. Obrigado. Eu tenho uma outra curiosidade. Pode Alex. falar, pode falar. E esse projeto maravilhoso social que vocês estão tocando? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu achei demais. O Água no Feijão. Isso mesmo. Na verdade, assim, começou a pandemia, difícil para todo mundo. De repente, a gente teve que fechar os 2 restaurantes. Sim. Então, vocês imaginam, as 2 casas juntas recebiam 200, 300 pessoas por dia. De repente, a gente teve que fechar as portas para o público. Não era mais permitido atendimento presencial. Então, primeiro a gente perdeu o chão. Como é que eu vou fazer agora, né? Se todo o nosso trabalho, né? Se todos os pratos eu penso para serem servidos da forma mais adequada, mais gostosa, né? Com serviço presencial, com motenashi. E aí, na casa mãe, a gente começou o delivery. A gente aprendeu ali do zero. Foi também um trabalho de formiguinha. Para vocês terem ideia, no 3º dia, depois que fechou as casas, a gente entregou os primeiros obentôs, as marmitas japonesas. A gente entregou 3 obentôs para um cliente fiel e o Marcelo que foi levar de bicicleta ali perto. Assim que a gente começou o delivery. Que coisa. Aí aos poucos a gente foi entendendo a embalagem, foi entendendo os aplicativos, depois a gente começou um site, né, para fazer o delivery próprio. Mas então, assim, sem querer cortar, mas cortando assim, nesse período, então, você não chegou a parar? Parou. A gente parou 2, 3 dias para se adequar, né? Para chegar a embalagem, a gente resolver como é que ia empacotar comida, que receita que funciona, porque nem todas as receitas viajam. Sim. Para vocês terem ideia, tempurá é uma coisa que eu não coloco no delivery. Não tem como viajar bem. Chega mal, né? Mas a maioria das receitas japonesas viajam bem. E aí a gente foi descobrindo, né? Foi vendo com a embalagem adequada, foi entendendo como é que funciona, porque na verdade você faz a comida, você entrega para o entregador, né? Você literalmente sai da sua mão, você não sabe como vai chegar. Então, foi uma desconstrução, né, radical do que a gente entendia do que a gente fazia antes. Então, a casa-mãe seguiu essa linha. E a Japan House, por estar dentro do centro cultural, foi, na verdade, a que primeiro fechou e a que mais demorou a voltar, porque está dentro de um espaço público de alta circulação. E eu olhava aquela cozinha equipada, aquele espaço parado. Aí o que me vinha na cabeça, Motainai, né? Que desperdício. Vi a minha equipe, né, qualificada, profissionais, capacitados, parados, né? Motainai. Aí estoque cheio, porque casas que recebiam 200, 300 pessoas por dia parou e o estoque estava lá. Aí, com a equipe que estava lá na casa-mãe, né, resolvendo o delivery, vendo quem faz o quê, garçom que tinha moto e virou entregador, né, garçonete que estava lá servindo mesa começou a aprender a empacotar as nossas marmitas, né, os nossos obentôs. Todo mundo se adaptando. Todo mundo teve que se reinventar. Né, e aí a gente começou a fazer comida a mais para as nossas equipes, e eu falei, olha, vamos fazer a mais, né, e vamos fechar em marmitas. E por quê? Porque eu já passava na rua e reparava pessoas com dificuldades. Tá. Não sei se vocês lembram, mas nos primeiros dias daquele primeiro fechamento, todo mundo literalmente se trancou em casa. Sim. Fechou tudo. Sim. Ficou tudo deserto. Era a campanha, né? Fique em casa. Fique em casa. E todo mundo literalmente ficou em casa. Mas vocês imaginam, sem nada aberto, ninguém nas ruas. Mas quem que você via nas ruas? Os que já ficavam nas ruas. Os que não tinham onde ficar. E aí eles não tinham mais para quem pedia um trocado, para quem pedia um pedaço de pão, né? Ia lá no boteco, pedia um prato de comida, não tinha mais nada disso. Sim. Eu falei, não, vamos fazer a mais e vocês saem distribuindo. Porque a gente andava 2, 3 quadras perto da Paulista, já tinha bastante gente. E aí você olha para o lado, já não tem mais como virar o rosto, né? Aí você vai tomando conta da dimensão das coisas. Aí eu comecei a conversar com os meus colegas, os meus círculos.
falou, não, vamos pegar a cozinha da Japan House e vamos transformar em uma cozinha para fazer refeição humanitária. E a coisa foi tão rápida, foi tão bonito, né? Porque as pessoas foram se engajando, todo mundo se sensibilizou e de repente a gente estava com uma rede de solidariedade incrível, assim, né? De uma ideia pequena e não, a gente pode fazer mais, vamos fazer mais, né? Porque a ideia é, você está jogando uma gota de água no deserto. Sim. Né? E você fica naquilo, nossa, mas a gente tem que fazer mais, não é possível. E graças a esse trabalho, né, com o Japão, com a Japan House, a gente conseguiu mobilizar muita gente. Então a gente conseguiu o uso do espaço da Japan House, financiado pelo governo japonês. A gente conseguiu muito patrocínio das empresas japonesas. Todas as entidades da comunidade também se engajaram. Então a Junior Chamber, né, International, a JCI Brasil-Japão também entrou fundo para ajudar na coordenação, na administração disso. Parabéns os jovens lá, o Marcelo Samura e toda a Sim. equipe, né? Eu vi o engajamento, recebia tanta coisa legal falando do projeto de vocês. Então, os jovens do Bunkyo. Também, sensacional, né? Então, e eu acho que essa união, né? Eu acho que de uma situação negativa vocês conseguiram transformar e unir, né? Porque todo vocês mundo juntaram... se engajou. Porque assim, as pessoas acham... exército, as pessoas acham que é pegar a doação, pegar o alimento, cozinhar e distribuir. Mas não, a gente precisa ter uma estrutura muito grande, porque precisa administrar isso, você precisa ter o financeiro, precisa ter o fiscal, você precisa prestar contas. A nossa grande diferença foi exatamente a transparência, você ter uma auditoria séria. Porque isso foi gerando cada vez mais confiança das pessoas. As pessoas querem ajudar, mas elas querem ter a segurança que cada centavo dado ali vai ser devidamente destinado. Sim. Então, esse foi o grande trunfo que a gente conseguiu se organizar o suficiente, ter pessoas de todas as esferas, de todos os backgrounds, com todas as capacidades, doando exatamente isso, tempo e capacidade para fazer acontecer. Sim. E tanto que em 2020, em 8 meses de projeto, foram mais de 100 mil refeições. Nossa. E agora a gente continua. Quantas famílias, hein? Quantas pessoas foram impactadas. Parabéns, viu? E ajuda do mundo inteiro. Veio ajuda do Japão, veio ajuda de outros países, veio doadores, né? Pessoas que foram vendo essa mobilização. Trabalho lindo, né? Nossa, demais. E a gente teve sorte de conseguir também ajuda na outra ponta. Porque você não consegue sair distribuindo essa escala, né, a torto direito. Então, no meio da rua do nada, né? Achar não, que vai. Não. Tem que ter também a segurança, né? A primeira parceria. Tem a questão da pandemia que você tem que ter esse cuidado, né? A primeira parceria foi com a Prefeitura da cidade de São Paulo, porque eles têm os pontos de distribuição para o sem-teto. E aquilo ali realmente é desolador, assim. Eu ia pessoalmente lá entregar, eu via aquilo, por isso que havia aquela gana de, não, tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. Era ali no centro, né? No centrão. Eu cheguei a entregar também. Perto do Largo São Francisco. Do Largo São Francisco. É triste, né? Porque você vê até inclusive famílias de pessoas do bem que são trabalhadores que estão vivendo aquele momento, porque não é um indigente, não um é cara que eles querem morador. Tá lá. Não. Muitos vinham... Queriam trabalhar. Sim. Estavam impossibilitados. Não tem o chão para eu limpar, não tem panela para eu lavar, me chama que eu vou. É assim. E depois a parceria que a gente fez com Água no Feijão, com a comunidade de Heliópolis. Que aí a gente tem uma escola de samba que fica em um dos quadrantes ali de Heliópolis, que é enorme. Né? A gente teve o privilégio de conhecer, entrar dentro da comunidade, ver como as pessoas vivem, as dificuldades que elas passam. E, queira ou não, a escola de samba é uma agregadora da comunidade. Sim. Então a gente entregava refeições diariamente lá, centenas de refeições diariamente, e eles sabiam exatamente para quem que ia. Ah, não, olha, hoje tem que entregar 2 marmitas para essa senhora porque o filho dela caiu doente. Né? Então, assim, eles conhecem as pessoas. Sim. Então, a gente sabe para quem que estava indo cada refeição. E foi muito bonito quando a gente teve essa sensação de poder agregar e criar conexões. Porque os meus fornecedores, os produtores também estavam com dificuldades. E muitas vezes eu fui pessoalmente no campo buscar quem estava perdendo lá a colheita, porque não tinha como desovar
Se a GESP ficou parado, ficou complicado um bom tempo, gente chorando porque ia perder a produção e na outra ponta a gente passando fome. Não tinha, né, esse link, Não tinha, então assim, olhando hoje, né, eu acho que são essas histórias, são esses modelos de trabalho que a gente tem que replicar e levar para frente. Né? Tem que conectar tudo e só deu certo porque todo mundo deu a mão, todo mundo foi se ajudando. Nossa, parabéns. Essa lição a gente tem que tirar. A situação está difícil, sabe? Para todo mundo é desafiador, né? Mas a gente pode fazer sim, e tem que fazer melhor a partir de agora.